A gente vai falar agora da reação eutética. Essa reação eutética, eu preciso cuidar dela durante o processamento de uma tal maneira, preciso controlar, né? Cuidar não, controlar tecnicamente, porque essa nucleação, essa reação eutética, ela vai dizer muita coisa para a gente. Né? A formação das microestruturas, das grafitas, principalmente das células eutéticas. Então, durante a solidificação, é importante, né, durante a produção de um ferro fundido cinzento nodular, realizar o tratamento de inoculação para garantir a formação da grafita, para que a reação eutética, agora a gente já entende essa reação, que nada mais é que um líquido se transformando em dois sólidos, ela aconteça de forma estável, né? Um disco de freio, por exemplo, se não estou enganado, ele tem que estar com a presença de 0% de carboneto, ou um limite muito pequeno, aceitável, eu acredito que seja até 0%, porque o carboneto, a cementita, ela é extremamente dura, né? Um requisito, um constituinte de alta dureza, gera ainda mais fragilização para o material que já é frágil por natureza. Então, essa reação precisa ser controlada para garantia da uniformidade da grafita. Então, nós temos aqui a reação eutética, ela representada nesta imagem aqui, de forma mais ampliada, esses dois pontos, né, porque aqui a gente está falando do eutético estável e do metaestável, e vamos considerar, então, um único ponto. A reação eutética, ela tem um ponto fixo, é uma reação invariante. Tá? Essa reação invariante é o que é? A composição fixa, temperatura fixa, pressão fixa. É esse ponto aqui, 4,3, vamos arredondar, tá? 4,3% de carbono equivalente, o material vai ter um comportamento de liga eutética. E essa transformação instantânea vai gerar esse cara aqui, que é a austenita mais grafita. Aí ela aqui, ó, célula eutética, ela aqui, de forma tridimensional. Aí sim, eu trouxe um outro recurso didático para mostrar rapidamente o repolho, né? Eu sempre mostro para meus alunos que é importantíssimo usar recursos assim para o próprio aluno entender a importância dessa metodologia da compreensão do diagrama de equilíbrio. O repolho ilustra bem a célula eutética, olha aqui. Essa célula eutética toda aqui é o repolho. Nós temos a definição da célula eutética, nada mais é que a mistura. Cadê o mouse? Está aqui, ó, a mistura de austenita, ela aqui, mais grafita, a ele aqui. Então, o repolho mostra pra gente isso. Vamos ver. Deixa eu só ampliar um pouco a sua tela, para que as pessoas consigam visualizar o que você vai apresentar aí. Tá, beleza. Ó, acho que... Vamos lá. Pode falar. Então, é o seguinte, ó. Tá me vendo, né? Agora tá beleza, né, Fernando? Deixa eu ver se eu consigo colocar você aqui na tela principal. Aí. Beleza. Então, pessoal, é o seguinte, ó. Nós temos aqui a célula eutética. Essa célula eutética é um núcleo que formou durante a solidificação. E a célula eutética, o próprio nome já fala ali na reação eutética, é uma austenita mais a grafita. A grafita aqui, ó. A folha aqui, ó. A folha da grafita, aqui, forma tridimensional de uma folha de grafita formada a partir de um núcleo heterogêneo, que é o caso que é predominante na solidificação eutética do ferro fundido. Então, grafita de forma tridimensional formada a partir de um núcleo. Se a gente cortar esse repolho, aí nós temos uma outra questão aqui muito importante que dá para a gente debater. Então, a gente é conhecido, então, de que dentro da célula eutética, que a gente está vendo aqui nessa imagem, dentro desse grão do ferro fundido cinzento, nós temos um conjunto de folhas, olha aqui, ó, as folhas, ó, formadas por um núcleo. Então, é importante demais controlar o tamanho desse cara aqui da célula eutética, porque se ela é pequena, o crescimento da grafita vai ser também pequeno. Isso não vai afetar tanto a resistência mecânica do material. Continuando, né, dá para a gente considerar tanto. Deixa eu tornar lá a nossa tela. Tá. Mais uma. Aí. Então, aí entra outro conceito importante, vou falar brevemente da análise térmica de solidificação. Né, você mesmo, né, Fernando, já convidou alguns colegas da área de fundição para vir falar dessa ferramenta, que ela é poderosíssima em controle metalúrgico. Inclusive, está aqui na nossa live o Antônio Jorge,
Que bacana. Está aqui com a gente. Está aqui também outra pessoa que conhece bastante do assunto, o Sérgio Lima. Perfeito. E deixa eu ver quem mais que está aqui. Basicamente tem esses dois, tem o Vandeir também está aqui com a gente. Que bacana. Então, Vandeir, tem um pessoal aí da análise térmica e que assistiram também todas as lives de análise térmica. Aham. Então, Só para um parâmetro legal, porque o que eu entendi, Heiler, e por que nasceu esse projeto nosso aqui? É justamente porque quando a gente falou de análise térmica, eu percebi que muita gente não tinha o conhecimento básico do diagrama de equilíbrio para entender a ferramenta. Então, certo. daí surgiu essa sua brilhante aula, né, mostrando cada parte do diagrama de equilíbrio, e agora você vai entrar efetivamente no ponto onde as pessoas que trabalham com análise térmica, eu acho que o meu sinal está dobrado, né? Não, para mim tá certinho. Para mim Você tá está me ouvindo tranquilo. bem? Eu tô sim. Então tá ótimo. Então o que eu queria dizer é isso, que agora a gente vai ter a oportunidade de ouvir um pouco mais disso daí e entender o conceito por trás da técnica. Ok. Se a gente pensar bem teoricamente falando, o que o diagrama de equilíbrio, né, para o ferro fundido grafítico mostra que na reação eutética, na transformação eutética aqui, nessa linha eutética, independentemente do teor de carbono equivalente, esse líquido ele vai mudar instantaneamente, assim que tocar nessa temperatura, em esse constituinte, que é a célula eutética que eu mostrei agora no repolho. Mas isso não acontece na prática, não. Sabe por que não acontece? Porque nós temos um cara aqui que ele é muito preguiçoso, que é a grafita. A grafita, né, falando um pouco mais técnica, ela apresenta uma fase facetada. Então, ela é preguiçosa durante a solidificação. Não quer dizer que durante a solidificação, na transformação exata do ponto eutético, ali da temperatura de 1153 graus Celsius, vai ocorrer a grafita. Ela vai super resfriar, por isso que vai acontecer o de resfriamento, que nada mais é que a temperatura na qual ocorre a nucleação. Nós falamos de nucleação agora há pouco, né? Para o ferro fundido cinzento, ocorre dessa maneira. Vamos entender esse gráfico aqui, que ele se aplica totalmente ao diagrama de equilíbrio, né, didaticamente. Nós temos aqui esse primeiro ponto, nós temos aqui um eixo, né, agora não é composição, o eixo X, aqui é tempo, e aqui no eixo Y, temperatura. Então, durante a solidificação, via análise térmica, nós temos aqui a primeira inflexão da curva, que diz respeito à temperatura de fusão do material. Então, nesse caso aqui, está mostrando o seguinte, né, nucleação onde ocorre dendrita. Então, através desta informação, desse conceito, a gente já sabe que o material ele é um ferro fundido cinzento ou nodular hipoeutético. Por que hipoeutético? Aqui no carinha aqui, ó. Quando toca nessa linha, então, nesse ponto, ocorre essa primeira inflexão, dendrites de austenita. Logo na sequência do resfriamento, tem um intervalo de solidificação, entra a reação eutética, que é a principal reação aí para formar grafita. Essa reação precisa ser controlada, né? O grau de nucleação precisa ser alto ao ponto de formar grafitas homogêneas. Excesso de nucleação também é maléfico para o material. Mas, bom, aí gera esse superresfriamento, onde ocorre a formação das grafitas, e a análise térmica me mostra bem isso, né? A situação se vai ocorrer de forma estável ou metaestável. Aí sim, nós temos aqui, né, com base no diagrama de equilíbrio ferro-carbono, uma diferença entre a temperatura do eutético estável e metaestável. Olha aqui, ela é representada aqui no gráfico de análise térmica. Isso aqui está mostrando o seguinte, esse material ele teve um crescimento de célula eutética, é um ferro fundido cinzento, então. Então teve grafita, né? Aqui eu não vou entrar no mérito da análise térmica, porque não é o foco. Mas houve uma nucleação suficiente para formar grafita. O quanto e a distribuição já é uma outra questão que a gente consegue mensurar isso quantitativamente apenas com a análise térmica. A análise térmica é a análise de processo, né? Análise preventiva de processo. Vamos imaginar que se essa linha aqui, ó, a linha, nesse ponto aqui, a linha mais baixa, fala o seguinte, opa, o material está
cheio de núcleos, agora pode crescer. É nucleação e crescimento. Aqui vai gerar recalescência, esse aumento da temperatura. Esse aumento da temperatura diz respeito ao crescimento da grafita, que está ligada ao conceito de nucleação, aqui nessa ponto baixo da segunda inflexão dessa curva. Bom, vamos imaginar que esse ponto estivesse aqui, ó, abaixo. E esse aqui, ó, aqui embaixo. Né? Ficaria assim, ó, mais ou menos assim, ó, aqui embaixo, depois subia. Nesse caso, não existiria grafita. Por quê? Ultrapassaria a temperatura do eutético estável, ultrapassaria a temperatura do eutético metaestável, e como eu falei, o metaestável forma a sementita. Em vez de formar a célula eutética, vai formar o dálmata, o cachorrinho, a ledeburita, vista na microestrutura de material, a ledeburita aqui, ó, esse constituinte, que a definição é o quê? Um fundo de sementita com ilhas de austenita, aqui. O conceito está aqui, no diagrama, e vendo na metalografia. Só que tem uma outra questão aqui que eu já vou detalhar para não ficar uma resposta, um entendimento vago. Essa austenita, ela deixa de existir, é processo de solidificação, independentemente do teor de carbono aqui, ela deixa de existir na hora que ultrapassa a temperatura do altetóide e gera o quê? A formação de perlita. Então, o que a gente está vendo aqui é uma ledeburita, com fundo de sementita e ilhas de ledeburita. Eu gosto de mostrar essa imagem aqui para o aluno entender, né, o aspecto morfológico da ledeburita, que se parece muito com dálmata, né, um cachorrinho, o branco aqui é a sementita e as ilhas perlita. Ô, Heiler, uma coisa interessante aí do que você está falando, né, só lembrando que tudo isso que a gente vê aí nas microestruturas é como você falou do repolho, né? Você está fazendo um corte. Então, Isso, na verdade, cada ponto desse aí, na verdade, ele é um veio, né? Ele está crescendo em 3 dimensões, né? Isso mesmo. O que a gente está vendo aqui é, né, em função da técnica de análise, né, microscopia ótica, a gente está vendo apenas bidimensional. Isso aí. Além da transformação que eu comentei, né, da transformação eutética, então, no caso, pode ser estável, formando célula eutética, ou metaestável, formando a ledeburita, né, o constituinte aqui, proveniente do líquido. Pai da célula eutética ou pai da ledeburita é o líquido, seja ele na reação eutética ou durante o intervalo de solidificação, como a lipoeutética nessa condição, ou hipereutética nessa condição. Por que eu estou falando assim? Tem líquido. Esse líquido, nessa temperatura, deixa de existir para se transformar nesse cara ou nesse outro.